Simplesmente Wagner Machine, tá? Pois é, Bruno Camarão soltou essa lá no Twitter. A gente até postou também no nosso Instagram essa arte. E muito, né, por conta da vitória contra o Criciúma, que teve participação direta do novo treinador, que teve pouco tempo, pouquíssimo tempo para treinar, mas mesmo assim conseguiu dar uma cara a esse time, pelo menos no sentido do anímico, né, do sentido de vibração, de buscar o resultado o tempo todo, um time muito mais intenso. Claro, é um começo de trabalho, claro, tem muita coisa para melhorar, muita coisa para ajustar, e é claro que o Ceará ainda está muito longe de uma briga pelo acesso. A gente tem que sempre ressaltar isso, porque sempre tem uns fiscais aí da emoção, fiscais da alegria. Ah, vocês já estão dizendo que tá tudo certo. Não, meu amigo, calma aí. O que eu estou dizendo é que Wagner Mancini realmente chegou muito bem no Ceará e deixa a torcida animada. A torcida animada em relação a uma reação, que ainda é possível. É difícil? É, mas ainda é possível. Então, quarta-feira, com certeza, o PV vai ficar pequeno para Ceará e Londrina. E aí é o que a gente tem comentado muito, cara. O Ceará tá tendo essa oportunidade aí de 2 jogos dentro de casa, um em cima do outro, e depois vai ter 12 dias parado, sem jogo. E vai ser a oportunidade para Mancini dar mais cara tática a esse time. No momento, as mudanças são muito na base do gogó, né? Na base ali de atitudes, claro. Ele trouxe um time diferente. Ele até falou sobre isso em coletiva, vou passar um trechinho da coletiva também. Mas principalmente a mudança foi de energia, né, cara? A gente viu um time muito mais focado, concentrado, buscando o resultado e aconteceu. Ceará 1, Criciúma 0. Gol de Barleta, mais um, terceiro gol de Christian Barleta, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre esse jogo, então deixa o like, deixa a curtida, se inscreve aqui no BPR se não tá inscrito. Quem puder, seja membro também. O membro a partir do time Pai d'Égua, plano time Pai d'Égua, entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap. Dá essa força pra gente, que a gente continua aqui todos os dias falando de torcedor pra torcedor, beleza? E hoje mais sóbrio, né? Porque, pô, pós-jogo de ontem foi um negócio caótico, loucura total, alegria, alívio principalmente, né? Mas agora vamos lá, mais na sobriedade, falar um pouquinho sobre o que foi esse jogo, beleza? Uma das coisas que chama a atenção no time do Mancini é que a escalação foi uma escalação diferente. A gente até se assustou um pouco tentando entender o que é que ele estava querendo fazer ali. Ele coloca Léo Santos, que é zagueiro, como volante praticamente. Eu vi em algumas situações ele baixando um pouquinho a linha, quase sendo o terceiro zagueiro, mas jogou realmente como o único volante de fato, né? Porque o Castilho entra como segundo volante, mas bem ofensivo, bem agressivo realmente. Ofensivamente, claro que defensivamente ele ajudou. Para mim, um dos melhores na partida, se não for o melhor, foi o Guilherme Castilho. E foi isso que o Mancini fez, ele chacoalhou, ele mexeu. Coloca o Léo Santos, coloca o Castilho que estava apagado, estava sumido, estava sem confiança, dá confiança pro cara que a gente sabe que já ajudou o Ceará. Esse começo de ano ele foi muito importante, né? Fez vários e vários gols, então o Castilho acaba tendo a confiança do treinador e a gente fica feliz de ver ele bem. E cara, uma coisa que me chama a atenção no Castilho, a vibração. Dá para notar que ele quer, sabe? É uma característica dele de puxar, de levantar, de falar com os colegas, de falar com os companheiros de time, de às vezes puxar a orelha, mas é realmente um cara que está muito ligado na partida, pelo menos ele se mostrou assim nesse jogo contra o Criciúma. Eu acho que foi muito importante e jogou na posição que é dele, né? Segundo volante. Ele vinha jogando mais até com o Morínigo ali naquele momento, como camisa 10, né? Um cara que chegava mais, até porque ele tem um bom poder de finalização, mas não, ele foi um segundo jogador de meio campo. O camisa 10 foi mais o Jean Carlos e no ataque, Eric, Christian Barleta e o atacante Nicolas, que para mim fez uma boa partida. Ele até chega a fazer um pivô, um momento, cara, o Jean Carlos perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Ali era para ter feito 2-0, né? Mas o Nicolas fez o bom papel dele, né, de ser um camisa 9, de ser aquele cara que faz o pivô, que consegue jogar para o time. E gostei também, né, da partida dele. Acho que o Eric foi muito bem, o Eric que também vinha sendo criticado, principalmente no primeiro tempo, ele foi fundamental, até porque o gol do Ceará nasce de uma jogada dele. E aí, Barleta, meu amigo, Barleta já vai para o terceiro jogo como titular e 3 gols, tá? Então, contratação do Christian Barleta pode ter sido a melhor do Ceará nessa janela e a gente está vendo como ele tem potencial, como ele quer mostrar e como ele quer ajudar o Ceará. Isso é muito importante. Também sempre muito ligado,
fazendo a sua parte tática defensiva e ofensivamente sendo decisivo mais uma vez. Quem sabe vai para o 4º gol em 4 jogos, né? Realmente é uma fase muito boa, é um início muito bom de Christian Barletta e um início muito bom de Wagner Mancini. É como eu falei no começo desse vídeo, cara. É claro que tem muita coisa para melhorar, mas a forma que ele conduziu esse início de trabalho, já não querendo saber de, peraí, vamos com calma, vamos se adaptar aqui e tal, vamos ver como é que esse time se comporta comigo. Não, ele já chegou mexendo. E ele comentou em coletiva que vindo, né, no avião para cá, ele já vinha ali conversando, já vinha assistindo jogos do Ceará e também do adversário, do Criciúma, e a partir dessa análise que ele fez viajando para cá, ele já conseguiu ver alguns pontos que ele queria melhorar e já colocou em prática. Então, é realmente um início animador. A gente espera muito que continue assim, que o Ceará continue uma escalada, uma reação nessa Série B. Vai ser muito importante uma vitória contra o Londrina na quarta-feira. Obviamente não vai ser fácil, então a torcida do Ceará vai ter o seu papel, a sua importância, né, de incentivar esta equipe no PV lotado. Beleza? A tabela obviamente ainda não é favorável, né? O Ceará chega a 38 pontos, no momento 6 pontos do G4. Hoje ainda vai ter um jogo do Vila Nova, vamos secar o Vila aí para, quem sabe, só empatar o jogo contra o CRB, que deixaria ainda o Ceará a 6 pontos do G4. E vão ter alguns confrontos diretos na próxima rodada, ou seja, é uma oportunidade do Ceará tentar entrar no bolo. Nesse momento o Ceará ainda está longe do G4, mas pode entrar no bolo, tá? Pode entrar nesse bolo aqui que tem Atlético Goianiense, Vila Nova, Guarani e por aí vai, tá? O Ceará tenta realmente uma campanha de recuperação e a gente fica lá se lamentando, meu Deus do céu, se não tivesse tropeçado contra o Tombense, se tivesse vencido Ponte Preta, o Ceará hoje estaria com 4 pontos a mais, né, cara? Só a 2 pontos do G4. Não dá mais para ficar chorando o leite derramado, agora é seguir em frente, tentar ainda uma reação. Ainda é possível, é difícil, mas ainda é possível. Vamos tentar acreditar. Obviamente, eles estão dando motivos agora, como eu sempre falo. Cara, eu não vou dizer aqui que eu acredito, mas se eles derem motivo, a gente vai fechar e vai acreditar. Tomara que quarta-feira a gente continue aí essa reação na Série B, tá bom? Vou deixar um trechinho aí da coletiva do Wagner Mancini, onde ele fala como ele montou esse time, como ele já fez essas primeiras implementações, essas mudanças no Ceará. Deixa o like antes de sair. Wagner Mancini na tela. Simbora, valeu, bora vozão. Bora pro racha. Vamos lá. A partir do momento em que eu acertei com o Ceará, na quarta-feira, na quinta-feira de manhã, nós já viemos do mesmo voo, eu e toda a minha equipe, vendo os jogos. Vendo jogos do Ceará e vendo jogos do Criciúma. 2 sentados de um lado e 2 sentados do outro, já para tentar fazer um diagnóstico. Aí eu cheguei em Fortaleza, fui direto para o CT, almoçamos, e aí a gente tem todo um staff de analistas, de diretores, de auxiliares. Então eu fui falando com um, falando com o outro, captando tal, e fui só me enchendo de informação, porque eu acho que isso é muito importante quando você chega num ambiente onde dali a 2 dias é o jogo, né? E você tem que ganhar o jogo, porque não é uma situação, o Ceará para subir ele pode ganhar 4 jogos, não, ele tem que ganhar muito mais do que 4 jogos. Então nós fomos pegando todas as informações e compilando as mais importantes. De um outro lado, eu já conheço todos os atletas do elenco do Ceará. E vários atletas já foram meus atletas em outros lugares. E eu tenho uma relação de confiança com eles já formados, especificamente Castilho e Léo Santos. O Castilho, quando ele sobe do sub-20 para o profissional lá no Atlético Mineiro, ele sobe como segundo volante. Só que em virtude dele ter ido para o Juventude, e ter ido muito bem no Juventude, feito muitos gols, porque ele bate muito bem na bola, ele foi adiantado. E isso aconteceu comigo lá no começo da minha carreira de jogador. Eu, pelo fato de fazer gols, fui empurrado para frente. Paralelo a isso também, depois de todas essas informações do que eu já conhecia do elenco, eu tentei ainda dentro do avião montar uma equipe que jogasse futebol. Porque o Ceará, ao meu ver, não vai sair dessa situação se ele não tiver um time que põe a bola no chão e jogue futebol.
Então eu tentei montar um meio campo principalmente e um ataque de jogadores que consigam articulações. Porque se eu não tivesse, se por exemplo eu entrasse com um volante marcador ou com 2 homens de meio campo que não me oferecessem o jogo jogando dentro do Castelão, eu teria muito mais dificuldade. Eu, por exemplo, se nós estivéssemos no G4, talvez eu entrasse com um time um pouco mais conservador, porque eu estou no G4 e qualquer ponto somado é muito importante para mim. Mas não era o caso, né? Então eu tinha que ter o meio-campo de jogo, e eu sei que o Léo Santos me oferece isso, porque é um atleta extremamente corajoso dentro do campo. Ele pode errar 10 vezes que ele vai tentar de novo. O Castilho a mesma coisa e o Jean Carlos a mesma coisa. 2 atletas de velocidade por fora e um centroavante de área, que é o que eu tinha que fazer. Acreditando, obviamente, num bom início de jogo, e aí eu já vou entrar em outro campo da confiança, porque se a gente entra em campo e começa a tomar pressão do Criciúma, certamente iria desaparecer a confiança, a torcida ia vaiar ainda no primeiro tempo, e a gente ia ter a minha estratégia de jogo jogada fora. Aí eu ia ter que fazer alterações, sendo que eu não tinha jogadores no banco de reserva para substituir da forma como eu entrei. Por isso é que uma hora eu me reuni com os jogadores, até para escutar deles. Então, assim, a confiança, ela só retorna ao jogador a partir do momento que o jogador tem convicção naquilo que ele está fazendo dentro de campo. A partir do momento em que ele tem uma função específica para fazer. E todos eles hoje tinham funções específicas. Nós enfrentamos uma equipe que joga com losango no meio. Nós sabíamos que o Felipe Mateus ia jogar lá no meio campo, e eu tinha que ter alguém que acompanhasse ele. E eu fiz 2 treinos, o de quinta e o de sexta, com o Michel, e alterei, na sexta-feira alterei pelo Varley, iniciei com ele, exatamente porque o Varley teria talvez uma leveza maior para ir buscar o Felipe Mateus lá, no momento em que a gente estivesse marcando a frente. Ele sairia da linha de 4 e jogaria próximo do volante. Por quê? Porque nós sabíamos que a estratégia de jogo do Criciúma é muita bola longa, pegar a segunda bola e jogar. Ou a bola no Felipe Mateus, que ele fica flutuando entre ponta esquerda e meia esquerda, e normalmente nos jogos o lateral direito não acompanha o cara. Então tudo foi muito pensado. A partir do momento em que eu paro, chamo os atletas, o elenco todo, eu estou dizendo, e mostro para eles aquilo que está acontecendo, o cara acredita nisso, porque ele está vendo, ele está visualizando isso daí. Se vai dar certo ou não dentro do campo, muitas vezes a gente não sabe. Mas a partir do momento em que hoje nós iniciamos bem a partida, fizemos o gol com 5 minutos de jogo, e poderíamos ter feito 2-0 ainda com 15, lógico que volta a confiança, volta a convicção e tudo aquilo que faz de um atleta se superar dentro de campo. Aí tem outros aspectos também. A torcida, a atmosfera do jogo, o árbitro apitando bem o jogo. Então tudo isso daí acaba gerando ânimo para ele. E basicamente, eu não sei se respondi tudo aquilo que você tinha como dúvida, mas basicamente foi isso aí, devolver a confiança através da convicção.